Pai Senhor, meus irmãos, glória a Deus que nos permite estar aqui. Mais uma vez, vamos dar sequência a essa minissérie dentro dessa série maior, os discípulos de Jesus Cristo. Hoje a quarta parte desse tema que nos foi proposto pelo Senhor, né? O aparelhamento cristão. Vamos iniciar lendo Lucas 4. Lucas capítulo de número 4, a partir do verso 1. Lucas 4, a partir do verso 1 até o verso de número 4. Essa primeira leitura eu vou estar fazendo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Episódio bem conhecido por todos, né? A gente já até comentou algo que vai ser o tema deste estudo propriamente dito. Em momentos passados, mas é um texto bastante conhecido e a gente vai tratar um pouquinho aqui de determinados pontos, né? Vamos lá. Recapitulando, né, tudo que a gente já foi falando, a gente fez uma rápida introdução sobre essa minissérie. Nós falamos sobre a questão do próprio aparelhamento, né, como que nós temos uma visão muito limitada a respeito deste termo, sempre associando a questões governamentais ou de cunho empresarial, né? Mas ele é muito mais do que isso, é você se municiar, você trazer para si tudo aquilo que vai fomentar, que vai ajudar, que vai te encaminhar, né, no seu dia a dia. A gente falou sobre o cristianismo, né? Discutimos que ele é muito mais do que um sistema, muito mais do que uma filosofia. Falamos sobre a religiosidade, né, e essa relação entre cristianismo e religiosidade nos nossos dias, e que, por mais que números absolutos de pesquisas ou até mesmo a nossa própria percepção de quantidade de templos espalhados pelas cidades, né, muitas vezes um parede com outro, a gente vê que muitas das vezes o que tem é mais religiosidade do que o cristianismo autêntico. E dentro dessa religiosidade, muitos cristãos têm uma vida mecânica, né? Fazem as mesmas coisas, sem nenhum avivamento, sem nenhum propósito, é sempre repetindo os mesmos atos. Falamos também sobre uma vida cristã manipulada, né? Que muitos falam coisas e as pessoas simplesmente seguem, não têm vontade, não têm percepção de buscar o entendimento, eles só se deixam ser manipulados, não buscam ter o entendimento e a compreensão. Falamos sobre uma vida cristã vazia, a pessoa vai lá simplesmente por ir, por uma convenção social, ou porque, né, acredita que vai estar sendo salvo, mas não tem compromisso nenhum, é simplesmente atos vazios, né, diferente do mecânico que realiza atos contínuos. Isso aqui tanto faz como fez, se deu para ir, se deu bem, se não deu para ir, não, também está no culto, está com a mente em outro lugar e por aí vai. Falamos sobre a importância de ter relacionamento com Deus, que é um dos fundamentos do cristianismo. Relacionar-se com Deus, entender quem Deus é, se aproximar de Deus, né, e ter uma relação íntima com o Senhor. Falamos sobre o novo nascimento, né? E isso é fundamental, né? É preciso nascer de novo, é preciso praticar as obras que vivenciam esse novo nascimento, né? Falamos sobre a guerra, né? Que vai ser algo que a gente vai estar tratando propriamente dito aqui nesse estudo de hoje. A gente deu uma passada, né? Sobre essa guerra que se instaura entre vamos colocar o bem e o mal, né? Falamos na semana passada sobre vigilância, como nós devemos estar em alerta a isso tudo.
Falamos também sobre a consagração, né, como parte do aparelhamento que nós devemos nos consagrar. Isso amarra o nosso relacionamento com Deus, isso amarra o nosso novo nascimento, isso nos prepara para a guerra, isso nos mantém em constante vigilância, ou seja, está tudo interligado. E, obviamente, falamos sobre os elementos da consagração de forma bem resumida, né, os principais, leitura bíblica, né, que é o estudo da palavra, oração e jejum. Nada muito novo, mas falamos a respeito destes três também no estudo passado. Vamos lá. Uma guerra crucial. O estudo de hoje é um estudo todo voltado para esse tema. Nós fizemos a introdução sobre a guerra, que nós estamos em guerra, mas o estudo de hoje ele tem como perspectiva essa temática, que nós estamos em uma situação que nós precisamos estar em alerta, e por isso o aparelhamento. E por isso nós precisamos pegar o que nós estamos falando aqui, nós temos falado durante várias e várias semanas, não só comigo, desde o início dessa série, Os Discípulos de Cristo, e reafirmando, olha, não é nada novo, não é nada novo, não é nada novo. Por que não é nada novo? Porque são temas fundamentais da própria vida cristã, cristianismo prático. E por que, se não é nada novo, as pessoas ainda continuam errando, ou tropeçando, ou tendo dificuldade? A guerra que nós enfrentamos, essa guerra crucial que nós enfrentamos, ela se baseia nos pontos básicos que muitas das vezes já era para termos evoluído como cristãos, mas ainda estamos tendo dificuldades. E ao passar dos tempos e dos dias, né, propriamente dito, é nesses pontos que o inimigo ataca. Então, faz-se necessário pegarmos tudo que temos visto e colocarmos na nossa vivência prática, nos aparelharmos de tudo isso e colocarmos na vivência prática, pegando doutrina, dogmas, fé, conhecimento e tudo que a gente já falou aqui e colocarmos em prática, porque nós estamos em uma guerra. Tendo visto que o aparelhamento diz respeito ao ato de se aprontar com os elementos de uma nova vida em Deus, ou seja, o aparelhamento cristão é você se aprontar com tudo aquilo que você um dia aceitou. Eu quero pertencer a Deus, eu quero a salvação, quero nascer de novo. Então os elementos que vêm deste novo nascimento, relacionamento, consagração, oração, jejum, leitura, aprender sobre as doutrinas, sobre os dogmas da fé, tudo isso em Deus, né? Se aprontar com tudo isso em Deus, bem como cultivar um relacionamento santo e tendo como objetivo primordial, glorificar ao Senhor, é sabido que o inimigo irá se levantar e promover uma campanha contrária a cada cristão, com um único objetivo: fazê-lo cair. Esse é o objetivo de Satanás, nos fazer cair. Então ele se levanta e vai pelejar. Se você aceitou a Cristo, se você o declarou como Senhor e Salvador da sua vida, logo ele vai pelejar contra você. Se ele não peleja contra você, logo alguma coisa está errado na sua caminhada cristã, porque você não está sendo atacado pelo inimigo. Então, é preciso fazer uma avaliação de tudo aquilo que a gente já falou em todos os estudos aqui relacionados a discípulos de Cristo. Mas se você está tendo uma vida coerente, né, pronta em Deus, logo você é atacado com o inimigo. Por quê? Porque ele quer te fazer cair. Quero ler João 10 é bem conhecido, mas vamos ler os três textos, por favor. João 10, Lucas 22, 31 e 32 e Jó 1, versos 9 a 12, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A gente sabe, muitas vezes a gente fala sobre isso, a gente conversa com crentes ou com gentios sobre isso, né, principalmente quando está em situações muito difíceis, e a gente tem a percepção que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ou seja, as obras dele visam a destruição, visam
me fazer cair, tirar da vida santa. Lucas 22, 31 e 32, por favor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É interessante esse texto, né? Jesus, né, alerta Simão sobre o que aconteceu. E olha, quando te converteres, Jesus já sabia que Pedro iria negar ele. Jesus já sabia de tudo, avisa também sobre essa própria questão. E ele fala, olha, o inimigo vai te fazer e vai tentá-lo fazer cair. Então não desfaleça, não perca o ânimo, né? Como o próprio Judas o fez, né? Jó 1, 9 a 12, por favor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós conhecemos muito bem a história de Jó. A gente sabe muito bem que Deus dá testemunho de Jó e Satanás então começa as suas ações aqui, né? E o objetivo dele é fazer Jó cair. Era fazer Jó pecar contra o Senhor. Então esse é o objetivo de Satanás. E por isso que eu falei, se Satanás não está se levantando na sua vida, se você não está tendo problemas com o inimigo, é porque ele não tem o objetivo de lhe fazer cair. Por quê? Talvez é preciso fazer uma análise aí da sua vida cristã. Continuando. Um ponto importante que precisa ser observado frente a essa situação de hostilidade é que a oposição satânica não está direcionada objetivamente a cada indivíduo. Isto é, o objetivo final não é contra o homem, mas contra Deus. A gente já até comentou isso no tópico da semana retrasada. O objetivo do inimigo não é, eu vou lá roubar, matar e destruir a vida do Diego porque eu odeio o Diego, eu vou pisar no Diego, eu quero que o Diego... O objetivo principal, primordial, né, a ação do inimigo direcionada não é contra especificamente a minha pessoa, a sua pessoa. É contra Deus. E a gente já teve uma noção disso daqui no próprio texto de Jó. A gente leu no verso de número 11, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o objetivo de Satanás, desculpa, é fazer com que o homem peque, para ferir a Deus, para hostilizar, para, como é que eu posso dizer, maltratar, talvez, né, ofender o próprio Deus. Assim, continuando, as ações malignas contra os servos do Senhor focam em utilizar os mesmos para manchar, ofender, vituperar a pessoa de Deus. Ou seja, nós somos um meio. Ou seja, ao nos fazer cair, os servos do Senhor, os filhos de Deus, a gente ofende a própria pessoa de Deus. E nós vamos ver até um pouco mais sobre isso. Então o objetivo dele é atacar a Deus por meio dos seus servos, dos seus filhos. Já estamos aí em Jó? Vamos, por favor, Jó 2, versos 4 e 5. E depois Efésios 4, 30, por gentileza. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Blasfema contra ti na tua face. Imagina, se é possível imaginar, a satisfação que Satanás teria aqui no caso específico de Jó, de ver Jó blasfemando contra Deus, né? Ilustra aí na sua imaginação o céu e Satanás
né, diante do Senhor e rindo e qualquer coisa parecida com essa questão, ou acusando, ou falando, aí, foi por esse daí, ó, que você fez tudo, foi por esse daí que, né? Ou seja, iria realmente ofender a própria pessoa de Deus. Então, ele nos utiliza. Esse é o objetivo dele, pegar a criação do Senhor, aquele que foi formado segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus, que Deus busca ter um relacionamento, como nós falamos no passado, e pegar isso e ofender a Deus. Efésios 4:30, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Foco aí no entristeçais. Não entristeçais. Quando acontece algo que o cristão ofende, vai de encontro, erra para com o Senhor, entristece o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo, deixa Deus entristecido, né, malogrado, deixa ele triste, enquanto que Satanás fica zombando. Então, esse é o objetivo dele. O objetivo dele não é o fim nosso, mas o fim é Deus. Veja que ele queria ser mais alto do que Deus, se assentar acima do trono de Deus. O objetivo sempre é fazer Deus decair da sua posição ou ofender a Deus. Ok? O objetivo primordial de Satanás é contra Deus, como nós temos falado aqui. E assim ele utilizará aquilo que mais importa para o Senhor, o homem. Foi por quem que Cristo morreu? Foi por quem que Deus fez o plano de salvação? Por que que Deus criou um jardim e plantou nesse jardim o Éden? E por que que Deus relacionava com o homem ali, ia conversar com o homem ali? Por que que Deus fez toda essa obra, concedeu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser templo dele agora, ter uma comunhão com ele? É o que mais importa para Deus. Nós, a sua criação, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não amou de tal maneira, a ponto de se entregar por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo isso por quê? Por que ele se fez? Porque ele nos amou. Porque ele nos ama. E ele se importa conosco. Se ele se importa conosco, logo somos um caminho para Satanás ofender a Deus. Vamos em outros textos. João já falei, né? Vamos lá no João 17, 22, 23 e 26. João 13, 1 e 1 de João. Todos João, né? 1 de João 4, 9. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. A oração de Jesus ali no Getsemane, né? E é uma oração que a gente conhece e sempre permeia as nossas mentes. E Jesus aqui está rogando por cada um de nós. Interessante que ali ele não está tecendo outros rumos na sua oração, mas ele está orando pelos seus discípulos, pelos discípulos que lhe seguiriam, e ele está falando, eu quero que eles sejam um, eu quero que eles estejam comigo, eu quero lhe dar a glória, eu quero lhe fazer conhecido, ou seja, ele sabia o que lhe esperava, mas mesmo assim está trazendo e rogando por aqueles que em dado momento se afastariam dele, que em dado momento errariam, que em dado momento até mesmo negariam, mas sempre buscando, olha, eu neles, tu em mim, vamos ser um só. Ou seja, nós nos importamos para Deus. 13:1, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim.
amou-os até o fim. Mesmo quando o abandonaram, mesmo quando o negaram, ele amou até o fim. Em momento nenhum desprezou, falou, puxa, né, participaram, comeram comigo, fizeram aí, agora cada um para o seu canto, fugiram. Amou, orou, intercedeu, até o fim, consumou a sua obra. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nos ensinou, concedeu-nos o Espírito Santo e nos conduz para que possamos ter uma vida nova, uma vida separada deste mundo tenebroso, uma vida nele. E por isso o Senhor nos ama, por isso nós temos tanto valor e por isso que somos atacados. Por isso que o inimigo nos ataca. Desta forma, a tentação, a luta, as situações desafiadoras, as concupiscências da carne, as que são empreendidas pelo diabo, são um instrumento a fim de atingir a glória de Deus. Quando nós tratamos sobre escatologia, que nós esmiuçamos, né, ali, não propriamente dito profundamente o tema da escatologia, mas falamos sobre importantes pontos ali, nós falamos sobre o bema, o tribunal de Cristo, como que aquilo ali era importante. Cristo sendo coroado e recebendo a glória por meio dos seus filhos, por meio dos seus irmãos, dos seus discípulos, que chegaram e venceram, que estão, naquele momento, para toda a eternidade com ele, como ele orou lá em João 17. Então, o foco de Satanás é atingir a Cristo, a glória de Cristo, a coroação de Cristo, o Rei dos Reis, que nós estudamos lá atrás. Então está tudo interligado, tudo amarrado. Então essas situações visam atacar a glória de Deus. Nós só estamos no meio do caminho. Ok? O cristão precisa compreender que a perseguição espiritual é pessoal quanto a Deus. Quanto a pessoa de Deus, mas não quanto a si. Estou passando por lutas, por situações, por problemas espirituais e tantas áreas. Isso é pessoal quanto a pessoa de Deus, mas não contra nós. Como homens dotados de sentimentos e emoções, é bastante passível de entendimento errôneo a conclusão de que uma luta entre o mal tem da nossa pessoa com objetivo fim, e essa luta não é. Ele está lutando contra mim para me fazer cair e que eu saia da presença de Deus e para me destruir. O objetivo fim não é esse. O objetivo fim é atacar a glória de Deus. Você está no meio. Você vai ser, entre aspas, espero que não, mas o instrumento ao qual ele vai se fazer utilizar para chegar no objetivo que ele quer. Certo? Lutar contra a pessoa de Deus, contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus, contra o amor de Deus para conosco. Continuando, a presunção humana de se achar importante é apenas um erro que pode atrapalhar o real posicionamento e enfrentamento nas batalhas e na guerra pelo reino de Deus. Quando acreditamos que o inimigo está batalhando com o objetivo fim em nós temos uma percepção errada. Nós temos como enfrentar ele e enfrentamos ele de forma errada. Quando entendemos que ele está fazendo tudo isso para nos afastar de Deus, para nos fazer errar a Deus, a fim de que possamos entristecer o Espírito de Deus, que possamos blasfemar contra Deus, que possamos ofender a pessoa de Deus, aí nós podemos lutar de forma assertiva, pedindo auxílio, agindo corretamente e sabendo a estratégia, como agir em cada situação. O fim é em Deus. Nós, novamente, estamos no meio. Tá? Vamos ler lá esses 4 textos, mas 2 deles estão interligados. Tá? Neemias 6, versos 10 e 11, Esdras 4, 23, e depois capítulo 5, 1 a 3, depois Atos 5, verso 40, por favor.
E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Vamos. 11. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui nós temos um ataque dentro de tantos outros contra Neemias ali que estava fazendo a reconstrução dos muros e há ali uma mentira que tenta levar Neemias a pecar, a errar, a entrar, a se esconder dentro da casa de Deus, né, e utilizando dos instrumentos. Vão te matar, então você tem que se proteger lá dentro, você tem que, né, se guardar lá dentro. E Neemias tem a visão, né, tem um entendimento correto. Peraí, quem há como eu que entre no templo de Deus para que viva? Então era mais do que um instrumento, era uma forma de atacar e de agir contra Neemias, mas também principalmente contra Deus. Agir ali a fim de trazer a plena paralisia da obra que estava sendo ali feita. E obra que era extremamente importante dentro dos planos divinos. Esdras 4, 23 e depois capítulo 5, 1 a 3, por favor. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? O verso 5 também, por favor, pastor. Só o 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. Nós sabemos também sobre a história de Esdras, reconstrução do templo. O pessoal tenta, né, entrar no meio, não dá certo, aí começa a oposição, enviam cartas, impedem com força. E aí vem o Senhor por meio de seus profetas falar e pedir para que o povo volte ao trabalho. E o povo então entende e volta ao trabalho. Esse momento é extremamente importante para o povo, a reconstrução do templo que havia sido destruído. Jesus ia ser apresentado neste templo aqui. Acabar com isso daqui não era simplesmente fazer com que aquele povo que saiu lá dos Cafundó e que se embrenhou para uma terra lá que estava destruída e agora que não vão ficar lá, vão ficar amigos e não vão ter mais onde cultuar. Não era só contra aquele povo que eles estavam fazendo violência. Era contra o próprio Deus, contra o próprio plano de Deus. E por isso que Deus vem, e o povo entende e volta a construir. O objetivo não estava simplesmente naqueles homens em um templo de pedras, mas sim no plano e no caminhar da história da salvação. Cristo precisava vir e precisava passar por aquele local. Parar aquele local e, entre aspas, tentar impedir a Cristo, era o agente de Satanás, que conhece muito bem a história e as profecias e tudo mais. Atos 5:40, por favor. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Estavam anunciando, estavam fazendo alvoroço, né? Os apóstolos pegaram, prende eles,
Ó, vocês não vão mais falar em nome de Jesus, não. Chicotearam, bateram naquele povo lá, e vocês não vão mais falar em nome de Jesus, não. Aqueles homens padeceram. Por quê? Pela mensagem salvífica. O objetivo era parar o que? A expansão do Evangelho, a expansão do nome de Cristo. O que eu estou querendo dizer? Que muitas situações que nós podemos estar passando na nossa vida, e que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos criando um relacionamento com Deus, quando nós estamos caminhando na vontade de Deus, visam parar a própria obra de Deus. Visam atrapalhar os planos de Deus para que a obra de Deus não avance. E aí a gente pode erroneamente pensar que não, é contra a minha pessoa. Não, é contra a própria pessoa de Deus, os seus desígnios e os seus planos. Ok? É claro que deve-se observar de forma macro esta guerra onde nós, como soldados, no campo de batalha, estamos sofrendo terríveis violências da luta, né? Mas em sentido restrito, o único que dá importância real a cada indivíduo é o Senhor Deus. Para Satanás, somos apenas um pavimento na busca de se opor ao Redentor. É claro, nós estamos aqui e nós vamos sofrer, nós estamos pelejando. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Nós estamos nesse campo de batalha em prol do reino de Deus. Nós estamos orando, nós estamos clamando por conversão, por libertação, por obra, por milagres, pela expansão do reino de Deus, pela vontade do reino de Deus, para que o Senhor faça-se presente em nosso meio e logo, como servos, como soldados, somos a linha de frente que apanha, né? Que vai sofrer as agrúrias, né? Vai sofrer as dores, né? As situações. E quem se importa com isso? Apenas o Senhor Jesus, apenas o nosso Deus. Satanás não está nem aí, não está nem aí para nós. Ele só quer matar, roubar, destruir e vai continuando. Quantos mais ele puder derrubar, ele vai derrubando. Quem dá importância para nós? Deus, somente Deus. Então não se acha, porque ele está vindo contra mim, porque eu estou lutando, porque você é apenas um soldado em prol do reino de Deus. A guerra de Deus a guerra de Satanás é contra o Senhor Deus. Queria ler Salmos 116, verso 15 e Zacarias 3, 1 e 2, por favor. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. À vista do Senhor. Ah, matei mais um, vamos soltar, o inimigo vai soltar fogo, vai fazer festa. É para o Senhor que nós somos preciosos. Somente para o Senhor. Então não fique se achando, porque eu estou lutando, porque eu faço, que acontece. Você não é nada, você depende totalmente do Senhor. Zacarias 3, 1 e 2, por favor. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui tem uma profecia messiânica, né? E a visão é do sumo sacerdote Josué e Satanás está se opondo, né? Está acusando, fazendo e acontecendo diante daquele homem. E aí o Senhor, o próprio Deus disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Veja que aquele homem, aqui na figura do sumo sacerdote Josué, não estava fazendo. Quem foi pelejar por ele foi o próprio Senhor. Então, nós, neste mundo, somos um pavimento que o inimigo só quer pisar a fim de atacar a Deus. Ok? De forma resumida, Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja,
O apóstolo Paulo falando aqui, ele está trazendo algumas realidades para nós. A gente conhece esse texto, citamos esse texto, né, tentamos, né, aplicar este texto. Mas ele está falando, olha, não é contra a nossa pessoa, carne e sangue. É algo muito maior. E nós precisamos entender isso de uma forma verdadeira. Tá? Observe que não é o físico, carne e sangue, não é o material ilimitado, mas sim o imaterial, espiritual e ilimitado. E por isso, tão importante tudo que a gente falou, consagração, relacionamento, né? Viver com o Senhor. Não é contra a ordem natural do mundo, mas contra aquele que governa o mundo de pecado, o príncipe das trevas deste século. É o que o apóstolo Paulo se faz entender a nós. É aquele que governa este mundo de pecado, kosmakrator, é a palavra em grego. Só aparece essa única vez referindo-se a demônios influenciando a vida das pessoas mundanas, ou seja, o mundo espiritual do pecado influenciando a vida das pessoas aqui, vida terrena. A correlação dentro do versículo e até mesmo sua contraposição leva o leitor da Bíblia, nós, a entender que não é o plano físico a luta, mas ela se manifesta no mundo cotidiano. Ou seja, nós lutamos no mundo espiritual, mas sabendo que ela se manifesta nesse mundo cotidiano por meio das diversas situações que enfrentamos. Mas não é aqui a nossa luta, é no mundo espiritual. E entender isso, tirar o eu, nós do centro, entender que a luta é contra o Senhor e que nós temos que pelejar em espírito, com tudo que já falamos aqui, é assim que a gente começa a vencer essa guerra. É assim que a gente se porta nessa guerra. Ok? Vamos lá nos três textos, Lucas 10, 17 e 18, João 9, 2 e 3 e Marcos 9, 29, por favor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. É interessante essa relação aqui, né? E essa correlação é o que eu chamo aqui no slide. Aqueles homens voltam e dão testemunho, Senhor, olha, coisas tremendas estão acontecendo aqui. Aqui aonde? Na terra. Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, os demônios eram o ápice, mas as outras coisas estavam acontecendo ali, aos olhos, aos ouvidos, ao testemunho terreno daqueles homens. E o que Jesus vira e fala? Eu via Satanás como um raio cair do céu. Aqui Jesus transporta para o reino espiritual, ou seja, a guerra é lutada e é travada no reino espiritual e sim afeta o mundo cotidiano. Agimos aqui no mundo cotidiano desfazendo por meio do nome, do poder do nosso Senhor e Salvador, e isso interfere no mundo especificamente espiritual. Então, é uma correlação importante. A nossa luta não é contra o material e físico, contra o imaterial, contra o espiritual, contra o ilimitado. João 9, versos 2 e 3, por favor. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui nós temos uma questão física. Aquele homem nasceu cego. E ponto. Estava manifestado ali a cegueira daquele homem. No mundo natural, no mundo terreno, aquele homem era cego. E quem foi que pecou? Isso é por causa de pecado? Ele falou, não, não é por causa de pecado. Mas a obra de Deus vai se manifestar nele. A obra espiritual de Deus, o agir de Deus, o abrir os olhos do cego, o cumprimento de mais essa profecia, vai ser ali. Então se manifesta no mundo cotidiano. Marcos 9, 29, por favor. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
a gente sabe também, e aí a gente sempre fala sobre essa importância da oração de Jesus. Essa caça, esses demônios, essa situação espiritual não sai, senão oração e jejum. Você ora, você jejuma no físico, trabalhando no espiritual e agindo e guerreando no espiritual para que se manifeste no mundo cotidiano. Então há uma correlação. Isso nos mostra entender. Não é só aqui, é algo muito maior do que essa nossa própria natureza carnal, né? Física. Ok? Entendendo que nós estamos numa guerra crucial, que o inimigo está pelejando contra Deus e que nós precisamos saber que essa luta não é simplesmente contra a nossa pessoa, nem num plano físico, porque nós somos muito bons, mas sim num plano espiritual que se manifesta no mundo físico, é preciso compreender o plano tático do inimigo. E você sabe qual é o plano tático do inimigo. Então, a gente só precisa relembrar e trazer à memória como que ele age. Não mudou. Desde o Éden até hoje, é o mesmo plano. Sabendo que aceitar a Cristo como Salvador e buscando uma vida de consagração, automaticamente se está alistado nas fileiras desta guerra cósmica. E para não servir de pavimento, escárnio e zombaria no objetivo satânico de oposição a Deus, é necessário conhecer as estratégias muito utilizadas pelo inimigo nas lutas cotidianas. Ele tem as suas estratégias. Nós precisamos conhecer. Se nós conhecemos essas estratégias, já temos uma vantagem para conseguir vencer os seus planos de ataque contra Deus e contra nós. Primeiro, tentação. Falamos aqui também recentemente. Primeiro, agir dele, tentação. A tentação é algo trivial, mas bastante presente na vida cristã. É algo, né, que a gente conhece como cristãos, né, mas é presente. Dia após dia presente. Sua eficácia é bem presente. Não é tão elaborado, até mesmo de difícil identificação. O problema da tentação é que ela ataca especificamente naquilo que cada um possui de fraqueza. Cada um, eu e você, somos diferentes. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas. Não adianta falar que, não tenho. Tem. E isso que é o problema. Para mim pode ser trivial, mas para você pode ser um problema enorme. E ele sabe, e ele vai te atacar, ele vai agir, ele vai tentar justamente nesse ponto. Como ele vai tentar justamente no meu ponto, como ele vai tentar no ponto de cada servo do Senhor aqui sobre a face da terra. Jesus estava com fome. Mãe, então sacia a sua fome, Jesus. Você não é o Filho de Deus? Transforma aí. Foi direto naquele ponto. Então, cada um de nós possui uma fraqueza. Ele vai atacar nessa fraqueza. Tiago 1, 13, 14 e Mateus 6, 21, por favor. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Qual que é a sua concupiscência? Eu não tenho. Tem. Sua carne deseja, seus olhos, né, fixam em algo. Você e eu, nós temos. E por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que nos consagrar. Por isso que nós temos que buscar refúgio em Deus. Cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Todos que estão debaixo desse sol. Todos. Mateus 6, 21. E onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? O que é de extrema importância na sua vida? Aquilo que seus olhos brilham, aquilo que você se sente atraído. É pela palavra de Deus. Tem mais alguma coisa? Né? A pastora Lígia
falou sobre um pouco disso no domingo, né? Interessante, né? E aí quem esteja lá no Oikos pode ver perfeitamente sobre isso, né? Como é que está aí o seu coração? O que está guardado no seu coração? Pelo que o seu coração, né? Eu brinco de vez em quando, né? Pelo que seu coração desfibrila, né? Cada um possui uma fraqueza, ou mais, ou diferentes, mas tem. E Satanás sabe. O problema da tentação é que ela geralmente engloba pontos conhecidos da fraqueza do homem, mas também atinge pontos específicos que uma pessoa, pontos específicos que por uma situação distinta e de forma temporal, a pessoa pode estar mais suscetível ao desgaste pecaminoso. Eu tenho minha fraqueza, estou vigiando, estou cuidando, estou trabalhando sobre ela, mas em um momento do meu dia algo diferente acontece. E eu posso estar mais suscetível a algo que não é propriamente dito uma fraqueza, né, crônica, mas sim naquele momento se tornou aguda e o inimigo pode atacar ali, naquele momento, de forma temporal, de forma, né, incisiva. E aí mora o perigo. E aí está o problema. Vamos lá ver esses textos? 2 Samuel 11, 2, Êxodo 32, 19 e Gênesis 9, 20 e 21, por favor. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Uma tarde, Davi, né, foi passear lá, algo que corriqueiro, e de repente, naquele momento, naquele segundo, ele viu Batseba. E a gente sabe a tragédia que foi por causa daquele momento, por ele estar suscetível naquele momento. O que estava passando na cabeça de Davi? O que estava passando no coração de Davi? Nós não sabemos, nós sabemos que ele estava lá, de repente levantou, vou dar uma volta ali, quando olha lá, eita, olha lá, né? E a gente sabe a continuação da história. Êxodo 32, 19, por favor. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. A palavra de Deus trata Moisés como um homem diferente, principalmente diante de Arão e Miriam. Vocês lembram? Vocês lembram do que a palavra de Deus fala? Era um homem muito manso, né? E agora acende-lhe o furor, né? Ele se transtorna, pega as tábuas depois de toda aquela temporada com Deus, vendo a escrita nas tábuas e pega e quebra elas ali ao pé do monte. Tem todo um significado, tá? Mas eu estou tratando do ponto específico. Aquele homem que estava na presença do Senhor, que estava ali no deleite, de repente, né, chuta o balde, quebra as tábuas e se transtorna por causa daquele momento, por ele ter visto aquilo, ele estava mais suscetível. Imagina a correlação, poxa, eu estava lá, Deus estava fazendo um monte de vegano, relâmpago, aquela situação toda, e o povo aqui embaixo fazendo essa, né, carnalidade. Ele estava suscetível e errou. Ele pecou. Gênesis 9, 20, 21. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Noé, o homem que saiu da arca, que teve, né, ali, fez a aliança com Deus, o arco, a coisa mais linda do mundo, plantou uma vinha, né, e bebeu do fruto da vinha, o vinho, e se embebedou. Não era um alcoólatra? Não, ele era um homem justo, temente ao Senhor, foi escolhido por Senhor no meio de uma geração para entrar na arca, era um homem reto, íntegro, mas neste momento aqui, ele passou da conta. E por que ele passou da conta? Nós não sabemos por que ele passou da conta. A gente pode imaginar, né?
ele saindo da arca. Os irmãos já viram quando que acontece, quando uma barragem estoura, né? Brumadinho está aí, né? Recentemente, história recente do nosso país. O que virou a situação? Agora você imagina o planeta, né? Quando as águas baixaram, não ficou lindo, maravilhoso, o Éden novamente, passarinhos cantando, grama verdejante. Não, imagina a situação que deve ter acontecido ali, ele saindo, se sentindo solitário e tal. Justifica? Não. Mas é uma visão que nós podemos ter. E ele ali, naquele momento, estava suscetível, tomou um pouco de vinho, daqui mais um pouco, daqui mais um pouco, daqui mais um pouco, daqui a pouco se embebedou. Errou. São situações específicas. São esses pontos específicos que nós temos que tomar cuidado. Porque eles não demonstram uma fraqueza crônica, mas uma fraqueza que pode estar acontecendo de forma aguda. Naquele momento. Você está no trânsito, está tudo mil maravilhas, acontece alguma coisa que você se transtorna. Você está na sua casa, de repente, alguém fala alguma coisa, num tom de voz diferente, pronto. Né? Virou uma tempestade só. São estes pontos que a gente tem que tomar cuidado também, e com muita vigilância e alerta. Porque o inimigo não brinca. Ok? Conhecer essa estratégia do inimigo é fundamental, pois em geral lida-se cotidianamente com ela. Assim, congregação é fundamental. Congregar, no sentido de relacionar, tá? De estar junto de outros, de outras pessoas do povo de Deus. Congregar é fundamental para que um possa ajudar o outro. Para que um possa... vigia, cuidado... Se livra dessa daí. Congregar com outras pessoas, estar unido ao Senhor é fundamental. Mas também é necessária a vigilância. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso a resistência. É preciso coragem para fugir. É preciso inteligência para não tentar provar que é mais forte. Inteligência mental e espiritual. Não, eu sou forte, eu posso. Eu venço. É preciso ter cuidado. Vigiar. Vamos lá. Resistência, Tiago 4, 7. Por favor. Nós vamos ler esses textos aí. Projeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeita a Deus. Pede socorro a Deus e resista. Resista. Só mais uma olhada. Você vai deixar ele falar com você desse jeito? Eu não deixava. Você vai... Não acredito que você vai deixar. Qual é? Ela errou. Pega esse troco e vai embora. Resistir ao diabo. Ter coragem também para fugir. 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Veja só o início. Fugir. Sai. Pega o rumo. Fuja. Tem situações que é preciso fugir. Simplesmente isso. Não, porque simplesmente sai. E ponto. Sai dessa situação. Sai desse confronto. Sai dessa coisa que foi colocada diante de ti. Foge. Foge. E para isso, inteligência mental, espiritual. Não somos fortes. Não somos. É preciso entender isso. Não vou provar que eu sou mais forte. É momento de fugir? É momento de fugir. É momento de resistir? É momento de resistir. É necessário vigilância? É vigilância. Vamos agir conforme. E não eu posso. Vamos lá, por favor. Salmo 3:5, 1 Coríntios 10:12, Provérbios 4:14, 15, por gentileza.
Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Parece que não tem correlação nenhuma com, né, com quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Nós não somos uma ação simples. Eu me deitei e dormi. Só acordei porque Deus assim o quis. Só porque Deus me sustentou. Senão, tinha acabado ali a minha existência. Não somos fortes. É em Deus. É Deus que realiza todas as coisas. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Você cuida estar em pé? Olha, vigia, presta atenção. Você está achando que você está na fileira, muito bem aprumado? Vigie para que não caia. Olhe para que não caia. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Provérbios 4, 14 e 15, por favor. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Não entre. Evita. Passa longe. Não. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Aí pega aquele mundo velho de caixinha de promessa e acha que pode. E entra pela vereda dos ímpios. Aí vai no caminho dos maus. E aí a bagaceira, se vocês me permitem utilizar essa palavra, está feita. Cuidado. Cuidado. Por favor, pastor. Falando aí de coragem para fugir, inteligência mental e espiritual, uma coisa que é muito importante e que eu já vivi, na verdade, e passei a observar que acontece, é aquela nossa famosa hierarquia de pecado, né? O que que é pecado importante, o que que não é pecado importante. Desse pecado aqui você tem que fugir, desse outro aqui não, isso aí é tranquilo, né? Eu me lembro que há algum tempo, e eu vou com esse exemplo eu quero explicar o que eu estou dizendo. Eu tomei uma decisão eclesiástica que estava baseado simplesmente, vamos dizer, não vou dizer em doutrina bíblica, mas naquilo que eu acredito, na minha interpretação bíblica, né? E tomei uma decisão. E uma pessoa veio me questionar, mas você vai fazer isso só por conta disso aqui, só porque você não concorda com isso, então você vai deixar esse cargo? E só que era uma questão assim, né? Vamos dizer, era uma heresia, né? Uma pessoa estava defendendo uma heresia e eu falei, ó, não dá para andar com, né? Não podemos andar juntos porque isso é uma heresia. E uma pessoa me questionou, mas você vai deixar de andar junto ali só porque é uma heresia? E eu perguntei para ela, falei, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se seu cônjuge chegasse na sua casa um dia e falasse, olha, meu chefe ou minha chefe disse que pode me promover, que vai me promover, eu só preciso dormir com ela uma noite. O que que você vai dizer para ele? E aí ela, né, primeiro, né, a misericórdia, né? Eu diria para ele pedir demissão. Falei, então veja, por que que para um adultério você manda a pessoa se afastar da fonte do pecado ou da tentação? Mas por uma heresia, não. Por uma heresia ele pode continuar. E a resposta da pessoa foi basicamente essa. Porque, tipo, um adultério é uma coisa muito grave. Uma heresia, não. Uma heresia dá pra gente, né, conviver, dá pra gente relevar, né? Então, eu quero frisar isso, queridos. Muitas vezes a gente vai se acomodando por falta de inteligência espiritual, falta de maturidade espiritual para entender isso aqui é errado, isso aqui é pecado, eu preciso me afastar, fugir.
né? Isso, mas é só um pecadinho, é só uma besteirinha. Se fosse um adultério, um homicídio, aí não existe hierarquia de pecado. Na verdade, estou trabalhando em cima disso para a próxima série de estudos, e já fica aqui o jabá para isso. A gente precisa entender que os grandes pecados, você vai dizer exatamente isso, misericórdia, né? Os crentes rançosos, e vão fugir. Os pequenininhos vão servir como a água quente que cozinha o sapo. Porque o crente não tem inteligência espiritual de se apartar, de dizer isso aqui vai me prejudicar, né, de pouquinho em pouquinho, mas uma hora eu estou cozido aqui dentro. Então, eu quero frisar essa questão da coragem para fugir, aliada à inteligência espiritual nas pequenas coisas, nas pequenas que a gente considera, porque não existe hierarquia de pecado e a gente tem que fugir dos pequenos também. E não dizer eu dou conta, não, dá para conviver com isso aqui é uma besteirinha, você vai lucrar muito mais se você relevar isso aqui. A gente não releva pecado. Bom, é isso, obrigado. A gente conhece muito bem, né? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Adultério é pecado, né? Furtar o troco do pão também é pecado. Mas você quer comparar o adultério com 15 centavos o troco? Se você está sabendo que pegou o troco errado, você fez as contas lá e está pegando errado, é pecado. E o salário do pecado, do adultério? Um vai morrer mais, o outro vai morrer menos? É ilógico. E da glutonaria, que é um pecado que pouco se fala, da heresia, né? Então, tá tudo lá nas obras da carne, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. E a gente precisa fugir. Eu fujo dos crônicos. Fuja também, como o pastor falou agora, dos agudos, daqueles que a gente acabou de falar, daquela situação que você está mais ali suscetível e por N motivos e de repente aparece. Tem inteligência. Não tente provar. Né? Não tente provar. E eu fiquei, né, pensando aqui agora na questão da congregação, me veio algo também. Eu vivi ano retrasado. Parei no estacionamento, estava com a Karina, e eu abri a porta do carro e, por motivo, sei lá o que, eu não percebi que tinha uma moça, uma senhora passando entre o meu carro e o carro vizinho e deu um esbarrão com a porta nela. Na mesma hora, senhora, me desculpe, eu não prestei atenção. E a mulher me esculhambou na rua. Naquele momento, eu saí de mim e fui responder ela. E a Karina pegou no meu braço e falou: Diego, congregação também é fundamental. É importante você estar cercado com pessoas nesses momentos também. Vale a dica. Se você se reúne com pessoas do mundo, eles vão te incentivar. Se você se reúne com pessoas do povo de Deus, eles vão te ajudar. Tá? Uns incentivam para o mal, outros te ajudam para o bem. Tudo isso. Prestem atenção. Continuando. Menosprezo. Também falamos isso aqui. Eu mesmo falei isso aqui semana retrasada. Menosprezo. Essa é uma ação maligna poderosa, pois mexe na percepção da glória. Isto é, o ataque é contra aquilo que o indivíduo dá excelso valor. E aqui a ação pode ser bifurcada entre vida terrena e vida espiritual. Nós falamos sobre menosprezar Satanás na semana retrasada. E aqui nós estamos falando dessa ação dele para conosco. Ou seja, onde está seu coração? Aquilo que você dá importância. Né? E aí vem essa questão de menosprezar. Vida terrena. O ataque contra o seu trabalho, contra aquilo que se possui, contra aquilo que se esmera para produzir, mas que é tido como nada. Tive o privilégio de trazer a palavra, eu falei justamente sobre isso, como o inimigo
dentro da casa, atacou diretamente aqui. Ação prática do inimigo na minha vida aqui. Se esforçando, se esmerando. Isso pode vir através de pensamentos. Né? Você não vai dar conta, isso aí não é bom não, o que Deus te deu? E aí você começa, hoje podia ser uma coisinha melhor, né? Palavras ditas ou não. Você espera, né, que a pessoa fale, parabéns, você conseguiu, tá? E a pessoa, né, não dá nada. Ou fala, tá precisando melhorar, né? Menospreza aquilo que você se esmerou para produzir. Ou até mesmo, continuando lá no slide, na expectativa do reconhecimento que não vem. Ou fica aquém do esperado. Muitas das vezes você quer ser elogiado por aquilo que você fez. Você fez o seu melhor. E a pessoa, alguém da sua volta, seu chefe, seu cônjuge, seu filho, não te dá. E aí vem um sentimento de menosprezo, a ação do inimigo, e aí você fica com pensamentos, com ações ruins. É a tática do inimigo. A tática. Segundo, a vida espiritual. É a percepção de que trabalha na obra é fútil. Ou que não dá frutos que se espera. É um sentimento de abandono. É cair em um limbo de questionamento frente ao papel desempenhado no reino de Deus. Mas eu estou trabalhando, eu estou semeando, eu estou plantando, eu estou fazendo e está rendendo resultados. Não estou vendo nenhum resultado. Continua do mesmo jeito. A obra não cresce, os frutos não vêm. E essa percepção, esse sentimento, veja que é você se esmerar tanto no físico como no espiritual e você achar que não está fazendo absolutamente nada. É a tática do inimigo, te reduzir a nada. Isso é tática de Satanás. Nos fazer parar. Ninguém liga mesmo, então não vou fazer mais. Esse estudo aqui, quem liga se eu fiquei uma semana estudando para fazer esse estudo? Ninguém liga mesmo, tá nem aí para lá, nem para cá, vou fazer qualquer coisa. Né? Vou dar qualquer coisa, vou pegar na internet e jogar aí. Aí começa as tragédias na vida. Tudo quanto te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças. Não para homens, já é outro verso, mas para Deus. E é aí que o inimigo quer te fazer parar. Eu vou lavar a louça. Faça como para Deus. Eu vou cantar um hino na igreja. Faça para Deus. Eu vou varrer o chão. Faça para com o Senhor. Eu vou ministrar a ceia. Faça para com Deus. Tudo na nossa vida. Nós nascemos de novo. Novo nascimento, tudo é para a glória de Deus. Então tudo tem que ser feito para Deus. O seu trabalho, a sua linguagem, a sua roupa, o seu cantar, tudo é para a glória de Deus. Faraó, Senaqueribe, com Rabsaque e Sambalate utilizaram dessas ferramentas satânicas. Nós conhecemos os 4 aí. Nós sabemos a história, aplicamos a história, pregamos sobre a história. E é sobre isso daí. Menosprezar. Vamos lá? Êxodo 5, verso 2, 2 Reis 18, versos 33 a 35 e Neemias 4, 1 a 3, por favor. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Quem é? Oxe, não sei lá quem é. Não vou nada. Está falando do meu Deus, do meu Senhor. Não, isso aí não é nada, não. Não vou deixar vocês ir, não. Menosprezo. Menosprezo. 2 Reis 18, 33 a 35, por favor. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? O que ele está falando aqui? Vocês são só mais um. Dentre tantos outros
Vocês só são mais um, vocês só é mais uma igreja, só é mais um povo, só é mais um servo, é só mais um. Vocês são nada. É a estratégia do inimigo. Neemias 4, 1 a 3, por favor. E sucedeu. Isso. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Qual que é a grande questão aqui? Tudo está envolvido a própria pessoa de Deus. A gente sabe da história de Êxodo, nós sabemos da história de Senaqueribe, né? E nós sabemos aqui da própria história de Neemias. Tudo está envolvido o quê? Deus. Um ataque contra a pessoa de Deus. Esse menosprezo, quando nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, é para atacar o próprio Deus. Nos fazer parar, como eu acabei de falar. Nos tirar da ação. Estava conversando com uma pessoa no final da semana passada, e ela falando, né, que começou um devocional com algumas famílias. Ela trabalha numa escola cristã, é uma escola cristã, não é uma escola que flerta com o cristianismo, é uma escola cristã, que tem leitura bíblica, oração, tudo dentro dos conformes. Tem aula, ensino bíblico dentro da grade horária, tudo. E ela começou um devocional com as famílias. E ela virou, e ela escutou de algumas famílias, e ela falou: esse povo ainda acredita nesse negócio de Bíblia? Povo besta, fica acreditando nessas histórias? Menosprezo. E aquilo feriu a alma daquela pessoa, e ela falou assim: poxa, a gente chama, se reúne, a pessoa vai lá para menosprezar o trabalho que nós estamos fazendo. É a ação do inimigo, é a tática do inimigo. Aí você fica triste, para de fazer o negócio, acabou o devocional, acabou a disseminação da palavra de Deus. Até mesmo naquela vida daquelas pessoas que poderiam, que estavam menosprezando, que poderiam se converter, não terá mais chance. Essa é uma tática do inimigo. Ok? Cada um dos exemplos citados é emblemático e muito conhecido dentro do cristianismo, mas o fato de conhecê-los é desafiador quanto à característica do processo frente à finalização. Isto é, naturalmente a ênfase maior está na ação divina, concedendo a vitória frente à oposição. Quando a gente lembra de Faraó, Deus destruiu o Egito. Quando nós lembramos de Senaqueribe, Rabsaque, botarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar pelo caminho de onde vieste. A gente sabe disso. Neemias, nós sabemos. Então, a gente gosta de focar mais na finalização, na ação divina, concedendo a vitória, né? Mas o processo é importante e revela exatamente que o ataque era contra Deus. Os homens só estavam no meio. O povo de Deus sendo resgatado. A vitória ali do livramento do Senhor naquela nação. A reconstrução dos muros, como a gente também já falou. O ataque era contra Deus. Os homens estavam no meio, como a gente pode ver nesses textos. Vamos lá em Êxodo 6, versos 1 e 2, 2 Reis 19, 22, 27, Ageu 2, 8. Por favor. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Ah, uma mão poderosa, glória a Deus. Ah, você não conhece? Vou me apresentar. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O ataque era contra Deus. Os homens só estavam no meio. 2 Reis 19, 22, 27. A quem afrontaste e blasfemaste,
E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. 27. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Veja que o próprio Deus está falando, não é contra Ezequias, não é contra Jerusalém e o seu povo que estava no meio, é contra mim. Eu sei, você está blasfemando, é contra mim, disse o Senhor. Então o ataque era contra Deus, e Deus deixa muito bem claro isso. Então, novamente, os homens só eram bucha. Ageu 2:8, por favor. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando sobre a reconstrução do próprio templo. Novamente, o templo precisava ser reconstruído para que o Senhor, Jesus, pudesse ser apresentado ali. A ação ali era contra o próprio plano de Deus. Novamente, os homens que estavam ali reconstruindo os muros, que estavam construindo o templo, só estavam no meio. A oposição era contra o próprio Deus. A colcha de retalhos. Né? A colcha de retalhos também é muito comum nos nossos dias e está mais presente no nosso cotidiano. A expressão colcha de retalhos refere-se a algo composto por partes diversas, heterogêneas e muitas vezes desconexas, que foram unidas para formar um todo. Você vê as colchas de retalhos aí em feiras de artesanato, né? A pessoa pega um pedacinho de pano, vai reunindo com outro, vai reunindo com outro. Originalmente descreve uma coberta feita costurando pedaços reaproveitados de tecidos diferentes, que individualmente não teria serventia na confecção. É os retalhos. O que você vai fazer com esses retalhos? Vou jogar fora. Não, aí começa a costurar um no outro e acaba virando uma colcha, geralmente. Dentro da caminhada cristã, teológica, a colcha de retalhos recebe o nome de sincretismo, que é a combinação de várias doutrinas diferentes de uma corrente. Seria o ecleticismo. Né? Pega um pedaço dali, pega um pedaço daqui, pega o que o cara lá daquela outra denominação falou, daquela outra linha falou, daquela seita falou, junta tudo e pronto. Virou uma combinação. Eu sou eclético, eu creio nisso, creio naquilo outro, dentro dessa minha doutrina criada. Mas também vem ganhando espaço o hibridismo religioso, eixo um tanto recente, mas bem vivido atualmente. A diferença se dá na estrutura. Enquanto o sincretismo cria algo diferente do ponto de partida, o hibridismo não quer criar uma terceira via, algo novo. Seu objetivo é adaptar, modificar pontos divergentes para que coexistam. Qual que é a diferença, Diego? A colcha de retalhos, o sincretismo, eles partem de pedaços e vai criar algo novo, vai criar lá a denominação lá do sei lá o que, dá o nome que você quiser. Cria um novo caminho, uma nova visão, uma nova doutrina, eles saem para fora. Né? Eles saem e criam algo lá deles, um espaço deles, um momento deles. O hibridismo não. As pessoas permanecem dentro da denominação, dentro da igreja, e vão colocando as ideias para minar a própria doutrina, o próprio dogma daquela igreja, daquela denominação. Eles não estão interessados em sair. Eles querem ficar ali dentro, mas trazendo coisas novas e transformando ali dentro, trazendo um híbrido, fazendo um híbrido dentro daquela congregação, dentro daquela denominação. Ok? Consegue entender a diferença? Enquanto uns saem, os outros permanecem e trabalham ali dentro. Enquanto o sincretismo é claramente identificado por utilizar elementos doutrinários distintos para criar algo diferente do comum, o hibridismo não pois sua função pois sua função não é a ruptura. Ele não está ali para romper
com aquele sistema, romper com aquela igreja, romper com aquela denominação, mas a modificação da doutrina, onde está estabelecido, agregando pontos antes rejeitados. Permanece dentro da denominação. E aqueles pontos que eram rejeitados vão sendo trabalhados até serem aceitos. Você já viu muito sobre isso, né? Antes, a igreja que rejeitava casamento homossexual, hoje celebra. Antes que rejeitava, né, a fornicação, hoje incentiva. A igreja que declarava que a Bíblia era a fé e prática, a regra de fé e prática, agora está mais para um livro de autoajuda e qualquer coisa desse tipo. Ambos os sistemas são perigosíssimos. A criação de um novo ou minar o que está dentro. São perigosíssimos ao cristianismo, sendo aplicados desde os primórdios do tempo e sempre vem causando prejuízo. Sempre vem causando enorme prejuízo para o povo de Deus. Seja o sincretismo, a criação de algo novo. Uma terceira via, seja o hibridismo, minar a fé, retirar aquilo que era ponto fundamental e que agora já não é mais. Eles causam perigo, prejuízo à salvação. Vamos em alguns textos, por favor. Gênesis 6, versos 2 a 4. Vamos, Gálatas 1, versos 6 a 9. 3 de João 9, 10 e Judas 3, 17 a 19, por favor. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Nós não estamos falando, nem de perto afirmando, que os anjos, não tem nada disso. Filho de Deus e filho dos homens, descendentes de Cão e descendentes ali de Sem. Filho dos homens, filho das mulheres. É isso. Juntaram e começaram a fazer, coisas. E viu, versículo 5, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Isso aqui é pré-dilúvio. Juntou prejuízo, problema. O que aconteceu? Dilúvio. Porque se juntaram. Permitiram a coexistência. Não havia mais filho dos homens e filho de Deus. Virou uma bagunça só. Gálatas 1, 6 a 9, por favor. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus... Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A gente sabe, os cristãos sabem a respeito desse texto. Seja anátema, o anjo do céu, misericórdia, a pessoa diz, E Paulo fala, maravilha, e continua nos dias de hoje. Maravilha que vocês passem desse evangelho para o outro. Maravilha que aquilo que vocês aceitaram, agora vocês estão rejeitando. Maravilha daquilo que vocês rejeitavam, agora vocês estão aceitando. Estão transtornando o evangelho de Cristo. 3 de João 9, 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Quem era Diótrefes?
Você sabe? Alguém que estava causando um prejuízo enorme na igreja. Ele não aceitava o apóstolo João. Estava falando coisas ruins, palavras maliciosas, jogando os irmãos fora, trazendo outras coisas para dentro daquela igreja, causando prejuízo. Desde lá dos primórdios. Vão aceitando, vão deixando, vão minando, vão levando pessoas à destruição. Quando se juntam com as que não devem se juntar. Judas 3, 17. Judas 3, depois versos 17 e 19, por favor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. O pastor Abner deu aí o testemunho, né? Trouxe à memória algo que ali aconteceu no passado. Pensa um pouco nisso daqui. Não, isso aí é pecado. Não, isso aí não é tão pecado. É um pecado, mas não é pecado. Pensa no Judas falando sobre essa questão aí, pessoas andando conforme suas próprias concupiscências. São os nossos dias. Não, isso aí não tem problema não, não tem problema não. Não, isso aí tá tranquilo, pode fazer. Deus vai continuar te salvando, te levando para o céu. Isso era pecado lá atrás. Agora não é mais pecado não, nós estamos na pós-modernidade, né? Agora é só, né? Ele fala, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Lá no passado, propriamente dito, nós já tivemos a oportunidade de estudar a história da igreja. A batalha era física, pegava os cristãos, levava lá, fazia eles virar poste de iluminação, queimava dentro das igrejas, cozinhava em óleo fervente, era uma perseguição de morte. Essa era uma das táticas do inimigo. E agora? Bem, já que não dá para, querendo ou não, só para ficar registrado, os cristãos ao redor do mundo foi o povo que mais morreu, né? Colocando em números gerais, existem massacres, disseminações de etnias e por aí vai, mas os cristãos é um povo que mais morreu ao redor do mundo, perseguido por diversas nações, pessoas e afins. Esse era um tipo de perseguição. Agora, já que não pode ficar aí, né? Pelo menos no Ocidente, né? Tem a igreja perseguida, mas já que não pode sair matando todo mundo, a gente faz com que eles se matem, vituperando a palavra do Senhor, vituperando o Evangelho de Cristo, transtornando, modificando, levando eles a andarem conforme as suas concupiscências e dizendo que não tem nada não. O hibridismo. Não, vamos só modificar aquilo que é. Modifica o que é pecado e ele deixará de ser pecado aos olhos dos homens. Por favor, pastor. Só para dar um outro nome mais comum disso. Ecumenismo. Também, ok? Eu acredito que o ecumenismo estaria mais associado, né, a um sincretismo, né? Você fazer ali uma terceira via comum. Você continua sendo lá, eu continuo sendo aqui, mas nós vamos andando no meio. Esse aqui está destruindo, né? As Assembleias de Deus calvinistas, né? Pega os pontos do calvinismo e aplica lá dentro, né? Vai tirando, né? Acreditar os pontos fundamentais de que Cristo vem buscar os seus. Não, Cristo não vem mais buscar os seus. O momento é aqui e agora, vai destruindo, mas sem deixar o nome no letreiro cair, né? Eu assim vejo, né? Continuando. Um ponto fundamental em tempos atuais é a fascinação ou aceitação rápida por nomes que ganham visibilidade midiática e que abertamente defendendo doutrinas contrárias à fé bíblica e que em específico a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, que somos nós, o que torna um tanto incompreensível e incabível que nomes midiáticos possam ter mais prestígio e maior peso doutrinário do que o pastor responsável pela congregação local, né? E aí, fazendo
a defesa, né, dos pastores desta igreja. A pessoa recebe o vídeo, a mensagem, seja lá o que for, do pastor fulano de tal, nome estourado, tá? No TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, tem um canal no WhatsApp, tem milhões e milhões de seguidores, e aí ele fala alguma coisa que é completamente contrária à doutrina das Assembleias de Deus do Brasil. E os assembleianos dão joinha, validam. Mesmo o pastor da congregação falando, oh, gente, tá errado. Não é assim não. O que nós cremos? Lembra lá do primeiro estudo? O que nós cremos? Quais são as doutrinas que você carrega para a sua vida? Aí você recebe um nome de uma pessoa lá de outra denominação, de outra congregação, de outra fé. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que defender aquilo que nós cremos e não nos submeter e trazer essas doutrinas para nós. Nós temos que permanecer fiéis naquilo que cremos, porque nós cremos, e assim avançar. E por isso o aparelhamento. Eu sei no que tenho crido e eu caminho conforme o que eu tenho crido. A pessoa falou que não é mais assim, pronto. Ah, nós estamos na tribulação. Pronto, estamos na tribulação. Jesus já voltou lá, passado, e aqui é o inferno. Por favor, né? Como que essas pessoas de fora vai ter mais prestígio do pastor que te visita, que te ajuda, que ora, que intercede, né, que leva a palavra, que faz N coisas? A pessoa nem sabe que você existe e você vai... Não. Eu conheço uma pessoa, um familiar, a alegria é ficar assistindo as ministrações no YouTube. De A, de B, de C, de D, junta tudo, faz uma confusão toda. Cuidado. Cuidado com a coxa de retalhos. Cuidado. Onde se rompe? Você já pegou dois tecidos que foram unidos? Onde ele se rompe? No meio do tecido, propriamente dito? Ou é mais fácil se romper na costura? Geralmente é na costura, né? A costura rasga, né? E aí rasga-se a vida. Vamos lá, Hebreus conhecidíssimo, e 1 de Pedro 5, 1 a 3, por favor. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos. Eles que estão se esforçando, que estão orando, que estão buscando oferecer a melhor forma possível. O pastor vai lá, demora uma semana para fazer o estudo. Ministra o estudo. Aí o outro faz um vídeo de 1 minuto, assim, no improviso, e destrói todo o trabalho. Falou em grego, falou em hebraico, falou em aramaico, pegou comentarista em inglês, francês, alemão, como a gente trouxe palavra em alemão, e vai lá e vem cá e não sei o que. Aí a pessoa faz um vídeo de 1 minuto. Não, eu acredito não no vídeo de 1 minuto. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, eles velam pelas vossas almas. Não por torpe ganância, mas porque vão dar conta. E fazem com dedicação, porque quando chegar lá na frente de Deus, Deus vai falar, vamos fazer as contas. Tá? Não é por torpe ganância, não, é por responsabilidade. 1 de Pedro 5, 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por quê? Porque nós temos um sumo pastor, Jesus, e nós cuidamos do rebanho de Cristo, e ele vai pedir contas. E o pastor que não tem, seja qualquer um, não tem consciência disso, ele está em maus lençóis.
em péssimos lençóis. Porque um dia vamos apresentar diante de Deus. Eu não vou dar só conta da minha vida. Eu não vou dar só conta da vida da minha esposa, das minhas filhas, da minha casa. Vou dar conta de tudo isso e da obra de Deus e da igreja de Deus, de todos aqueles que estavam ali envolvidos. Então, valorize. Não aquele que faz lá o short lá, que ensina qualquer coisa lá. Cuidado. Cuidado. Essa é um instrumento que Satanás usa. E muitos se perdem, porque começam a juntar doutrinas de outros e depois não conseguem manter a fé firme. Chega um, dá uma invertida e pronto, daqui a pouco a pessoa está desviada e acabou. Cuidado. Ou, Amém? Por favor. pior do que desviado, é o perdido dentro. É o que está dentro, que acha que está salvo, mas como você disse, que, né, descia um homem, que prega que descia um homem de Jerusalém para Jericó, uma parte caiu à beirada do caminho, a outra, né, foi lançada aos porcos, porque mistura tudo. O que se desvia, esse está perdido e sabe que está perdido. Pior é o que acha que está achado dentro, né? Está perdido dentro, achando que está achado. Eu até comentei isso, se eu não me engano, foi no primeiro estudo, né? Pessoas que afirmam categoricamente de pé junto, mas que você fala assim, olha, vem cá, não, você está errado, eu estou certo. Então, realmente, esse é o problema. Um grande perigo da coxa retalho liga-se diretamente à firmeza, à solidez da fé, como eu acabei de falar, no que se acredita, como se vive, como responder aos questionamentos cotidianos de como se portar. Se você está se aparelhando com o que você crê, com o que você defende como verdade, como você interpreta da Bíblia, com a palavra de Deus, como você vai se portar? Qual a sua solidez? Quando esses questionamentos acontecerem aí, como é que eu vou me portar diante deles? Quando as tentações vierem? Uma fé sólida, resiliente, resoluta, absoluta. Absoluta. Firmada. Enquanto uma fé costurada com remendos, misturada com diversos entendimentos, é mais fácil de ser abalada e perdida. Casa na rocha e casa na areia. Fé cheia de coxa de remendo. Porque um fulano disse isso, o outro disse aquilo, porque o outro disse aquilo outro, porque o outro... E você mistura tudo aquilo, é mais fácil de ser abalada e perdida. Isso aqui é prejuízo salvífico. E aí o que acontece? Você envergonha o nome de Cristo. Cristo morreu por você e você passou para um outro evangelho. Vamos lá, Levítico 19:19, depois os textos de 1 Coríntios 3:13 e 2 Coríntios 6:14, por favor. Já estamos indo para o final, meus irmãos. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas. Não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Isso aqui era para o povo de Israel. Então, que eu vou precisar disso aqui? Gente, cuidado. Guardará os meus estatutos. Não se mistura. Não se mistura. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos misturados com o mundo. Não vamos ficar fazendo mistureba. Você acredita na doutrina da Assembleia de Deus? Viva conforme essa doutrina. Você tem dúvida? Procure entender e sanar as suas dúvidas. Não achou? Não quero acreditar nisso? É uma escolha sua. É uma escolha sua, mas esteja certo disso. Convicto disso. Firmado nisso. Não, a Assembleia de Deus explicou salvação, novo nascimento, vida com Deus, explicou escatologia, explicou um monte de coisa. Concordo. Então viva nisso, não se deixe ser abalado. Não seja um assembleiano
calvinista, judaizante, com um pé no catolicismo. Seja fiel, firme. Não se misture. Não misture nada. 1 Coríntios 3:13 e 2 Coríntios 6:14. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O edifício. Imagine o templo de... não, eu peguei aquilo lá da doutrina X, peguei aquilo lá da doutrina Y, peguei aquilo lá, e aí vem as provações, vem o fogo. Aí vem o negócio começa a se desfazer porque não tem firmeza em si só. O fogo provará. O fogo me prova. O fogo te prova. Cuidado no que você crê. 2 Coríntios 6:14. Não os prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não se prenda a um jugo desigual. Não coloque o jugo desigual. Não, eu sou assembleia, então, mas eu flerto com o adventismo. Não, eu tenho um pezinho no espiritismo. E vai. Não se prenda a um jugo desigual. Cuidado com aquilo que você está trazendo para a sua vida, para a sua caminhada. Cuidado com o que você está se aparelhando, com quem você está se encaixando as peças da sua fé em Deus. Por favor, pastor. Só para frisar, né? Porque esse texto de jugo desigual é muito conhecido no meio evangélico para tratar de casamento de cristão com não cristão. Mas esse não é o contexto, né? Paulo vai falar de casamento aos Coríntios em 1 aos Coríntios 7. Aqui ele fala de jugo desigual de uma forma geral. E está incluído aí o casamento, mas não se restringe ao casamento, né? Então, só para frisar isso, você está trabalhando aí com questão de doutrinas, né? O jugo desigual de doutrinas, e alguém pode dizer, não, mas jugo desigual é para casamento. Jugo desigual é para qualquer desigualdade de jugo. E no contexto aqui não está restrito ao casamento. A pessoa só continua fazendo a leitura, né? Que concorda entre Cristo e Belial, o templo de Deus com os ídolos, né? E é exatamente isso que o pastor Abner falou. Tem um jugo desigual. Aqui nós estamos tratando sobre isso, né? De uma forma geral e de uma forma teológica e doutrinária. Cuidado. Diversos entendimentos é mais fácil você ser abalado e se perder. Cuidado. Para finalizar, uma tática do inimigo, as necessidades. Né? As necessidades. Aproximando com a estratégia da tentação, as necessidades também são uma artimanha de Satanás para derrubar o servo e envergonhar o Senhor. Né? Eu tenho as minhas necessidades, então eu preciso suprir as minhas necessidades. Então Satanás vai agir, né, nessas questões das necessidades. Necessidade liga-se àquilo que é essencial, algo que não se pode abdicar. O problema está na percepção daquilo que é necessário. E essa percepção individual que é o alvo do ataque, pois o que se julga necessário pode, e em geral ser considerado supérfluo por Deus. E por causa dessa desconexão entre o querer e o receber, o problema ocorre. Eu acho que determinada coisa me é necessária. E Deus fala, não é. Não é necessário. E aí, você querer e Deus falar que não, gera uma desconexão. E nessa desconexão, o problema ocorre. Poxa, tá pedindo e não tá te dando, né? Você não sabe que isso é necessário? Você precisa, né? E Deus está falando, não é necessário na sua vida. Contente-se com seu soldo. Não, mas eu precisava mesmo. Não. E aí, o problema ocorre. Isaías 45, 19 e 21, por favor. Não falei em segredo,
nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala justiça e anuncio coisas retas. 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Em algum momento, depois que você aceitou a Cristo ou que você foi apresentado a Cristo, algo ficou obscuro? Não, porque me prometeram que eu sou filho de Deus, né? Eu ia comer o melhor dessa terra. Deus está falando, não falei em segredo em lugar escuro da terra. Não disse buscar em mim em vão. Sou o que fala em justiça. Anuncio coisas retas. Tudo que nós estamos falando nessa série e em outras séries aqui, sobre a vontade de Deus, direção de Deus, a palavra de Deus, tudo de forma bem clara. Falamos aqui nessa noite, desculpa, você só está no meio do caminho. Né? A importância é para o Senhor, para o inimigo você só é um chão a ser pisado. Tomai conselho juntos. O Senhor não fez ouvir isso desde a antiguidade? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Falou alguma coisa? Ele tem falado desde a antiguidade. Ele é o Senhor, não há outro além dele. A nossa vontade, tudo que é necessário está nele. Deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Tudo vem dele. Então a nossa percepção de necessidade não pode estar em desconexão com o Senhor. Pedi e não recebi? Ok. Deus tem os seus planos. Não vou deixar o inimigo trabalhar nessa situação. Eu quero. Gostaria. Deus disse não. A minha graça te basta? A graça do Senhor me basta. Vida que segue. O bem-estar é uma busca constante nesse mundo terreno. E, em geral, o homem ocidental associou que a riqueza, a fartura e as posses materiais são bem-estar. A gente, por causa do nosso capitalismo, nessa questão ocidental, a gente associou isso. Eu sou rico, tenho bens, estou farto, faço o que eu quero, pronto, eu estou com bem-estar, estou em paz. E por isso que o homem busca incessantemente isso. Cresce constantemente doenças como a depressão e a ansiedade. Em contrapartida, o evangelho material busca atrair pessoas a um objetivo terreno, enquanto outras criam ojeriza por Deus por não alcançarem bênçãos que julgam ter direito como filhos. Essa é uma grande situação dos nossos dias, né? As pessoas querem, não alcançam, ficam deprimidas. Aí vem o evangelho material, né? A prosperidade, né? O evangelho da prosperidade, a doutrina da prosperidade, e começa a falar um monte de coisa daquilo lá. Outros pegam ranço de Deus porque Deus não quis lhe dar o que ele estava pedindo. Né? Eu sou filho, eu tenho direito a morar, a ter, a fazer, a ir, a acontecer. E aí vira essa grande situação. Uns afastados buscando as coisas dessa vida e outros afastados porque não receberam de Deus, achando que é obrigação de Deus conceder a eles. Vamos lá em João 6, 26, depois 61 a 66, por favor. Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desistência. Vocês estão vindo atrás de mim só porque vocês comeram o pão dos saciais.
A carne para nada aproveita. É o espírito. Ah, não é isso que eu quero. Eu tenho necessidades. E aí começa toda essa situação. Uns atraídos e manipulados, outros que rejeitam a Deus por não terem recebido, né? Por terem sido frustrados, porque Deus disse não para eles. O discurso de Jesus sobre as inquietações da vida, né, é extremamente conhecido e utilizado dentro do cristianismo. Né? Não andeis ansiosos, a gente sabe disso, a gente fala sobre isso. Mas verdadeiramente existe um abismo entre palavras e atos, pois as solicitudes figuram como uma sombra que persegue e atemoriza. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Eu quero, eu preciso. E isso acompanhado com a percepção de que o necessário são bens materiais melhores, mais novos, além de uma ideia de classe social que se quer atingir. Não andeis ansiosos. Não junteis tesouros aqui. Nós sabemos de tudo isso, mas na ação, o inimigo fala, você precisa, olha lá, a sua classe social. Poxa, seu vizinho trocou de carro, da frente também, só você está aí nessa situação. Poxa, você merece, você precisa. E Deus está falando não, e você começa a ficar ali frustrado, irritado, chateado com Deus. Cuidado. É a tática do inimigo. Colocar você precisa de coisas necessárias que Deus está falando. Você não precisa. A percepção natural de se galgar uma vida melhor, que não é errado em essência, é um campo fértil para a ação maligna em tentar desvirtuar o empenho e a dedicação que deve à obra de Deus, para gastar forças e recursos para correr atrás dos próprios interesses materiais. A essência de se ter uma vida melhor, em essência, no bojo do cristianismo está. Ou seja, nós queremos ir para o céu, afastar de todo esse mundo de pecado, de horror, de tristeza, de choro, de lágrima. Essa é a essência. Mas dentro da ação maligna é tentar fazer, não gaste tanto tempo, vá fazer algo melhor, se profissionalizar mais, vai trabalhar um pouco mais, vai estar em outro canto mais, para você crescer, para os seus bens materiais serem melhor, para a sua vida ser melhor, para você ter uma casa melhor, para você ter um status social melhor, e aí você deixa de fazer a obra de Deus. Gasta menos tempo com a obra de Deus. Gasta menos tempo com comunhão com Deus. Não, hoje eu vou fazer hora extra, então não posso, orar, fazer meu devocional essa noite ou esta manhã, porque eu preciso fazer, tenho que chegar mais cedo, tenho que sair mais tarde para correr atrás dos meus interesses. Cuidado. Cuidado. O que é realmente necessário? Jesus fala sobre isso. O que é realmente necessário. E cada um de nós sabemos e citamos o que é realmente necessário. A nossa teoria, a nossa prática tem que estar juntas. Juntas. Para finalizar hoje, vamos lá em Filipenses 2, 21 e 2 Timóteo 2, 4. Só esses dois textos. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todo mundo está interessado em coisas melhores para si, né? Uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um status melhor, um emprego melhor, uma renda melhor. Interesses materiais. E fazer a obra melhor. Se esforçar em prol do reino de Deus melhor. Buscar os interesses materiais é uma estratégia do inimigo. Então, cuidado. Cuidado. Progredir e avançar dentro dos limites e dentro da própria essência do cristianismo. Tá? 2 Timóteo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Nós estamos em guerra. Conheça o plano tático do inimigo. Nós estamos em guerra. Não se embarace com os negócios nessa vida. Viva no mundo.
mas sempre pensando em como agradar a Deus, a fazer a obra de Deus. Essas coisas passam, o mundo passa, a vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Dúvidas, questionamentos, colocações, comentários?